Faz 4 semanas que eu estou falando sobre Jesus, amém? E eu indiquei esse livro aqui para vocês, né? E nosso estoque zerou na livraria já, amém? Quem quer esse livro aqui? Quem quer? O Eduardo me cochilou, Eduardo. Eduardo veio calmo, tranquilo. Calmo, sereno e tranquilo, né? Júnior veio, ultrapassou, hein? Glória a Deus. E nós estamos falando sobre 4 aspectos de Jesus Cristo. Jesus se revela para nós lá em Apocalipse, nos 4 seres viventes. Então a gente vê ali, um tem a cara de homem, a gente viu a humanidade de Jesus. Outro tem a cara de águia, a gente viu a divindade, a águia fala sobre a divindade. Um tem a cara de um novilho, a gente viu isso na semana passada, que fala Jesus como servo, Jesus o filho de Abraão, amém? E a outra cara fala de Jesus como leão da tribo de Judá, aleluia. E a gente cantou aqui sobre o leão da tribo de Judá, aleluia. E Jesus, o leão da tribo de Judá, ele revela Jesus como rei, aleluia, amém? Jesus o filho de Davi. E o tema da nossa mensagem hoje é Jesus o filho de Davi. Fala comigo, Jesus o filho de Davi. A gente leu na semana passada, abre lá comigo, em Apocalipse, no capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado, com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. Eu falei o versículo? Falei, né? 5:1. Vi também um anjo, 2 agora, forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Todavia um dos anciãos disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono um dos seres viventes, e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Amém? Então a gente viu na semana passada que ele é tanto o cordeiro como ele é o leão. Amém? Ele se manifestou, ele se apresentou como cordeiro na cruz do Calvário. E a gente viu a aliança que Deus fez com Abraão. E através dessa aliança que ele fez com Abraão, a gente mostrou lá que, lá no Monte Moriá, quando Abraão viu aquele cordeiro, Abraão estava vendo Jesus, amém? Jesus representava aquele cordeiro ali no Monte Moriá. Ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele também é o leão da tribo de Judá, amém? São 2 representações, 2 faces do Messias, do Cristo, amém? E hoje a gente vai estudar Jesus, o leão da tribo de Judá, amém? Agora imagina a seguinte cena. Imagina um país oprimido por anos de injustiça, um povo que ansiava por um líder que trouxesse libertação para eles. E essa promessa, ela ecoava durante vários séculos. Um rei virá, um rei justo, poderoso, eterno. Essa é a história de Israel. Israel foi uma nação constituída por Deus. A gente viu na semana passada também que Deus, ele criou o povo de Israel através de Abraão. Deus fez uma aliança com Abraão, e através de Abraão ele criou a nação, amém? E Deus, ele faz uma aliança com Davi. Deus faz uma aliança com Abraão e faz uma aliança com Davi também. Abre comigo lá em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Diz o seguinte: Jesus,
livro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de Davi e filho de Abraão. Jesus, ele precisava não ser apenas filho de Abraão. Porque ele precisava ser filho de Abraão? A gente viu na semana passada. Ele precisava ser o descendente de Abraão, que cumpriria a promessa de salvação. Amém? Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E por que Jesus precisava ser o filho de Davi? Ser filho de Davi não era simplesmente um título. Quando as pessoas reconheciam Jesus, o filho de Davi, elas estavam reconhecendo a messianidade de Jesus. Jesus como o Messias. Essa palavra Messias no hebraico significa o ungido. Amém? No grego essa palavra é Christos. Então Cristo não é um sobrenome de Jesus, Jesus Cristo. Quando as pessoas falavam Jesus Cristo, elas estavam falando Jesus o Messias. Amém? Quando elas falavam Jesus o filho de Davi, Jesus o Messias. Você vai ver, por exemplo, a história do cego Bartimeu. Quem lembra? Como ele clamava para chamar a atenção de Jesus? Jesus, filho de Davi. Por que ele chamava filho de Davi? Por que ele não chamava Jesus filho de Abraão? Porque Jesus é descendente de Abraão também. Mas ele clamava Jesus filho de Davi. Quando ele falava filho de Davi, ele estava chamando a messianidade de Jesus. Porque esse título filho de Davi falava sobre Jesus como rei. Amém? Jesus, o Messias, que viria para reinar. Quando Jesus entra em Jerusalém, a população, o povo começa a pegar folhas de palmeira, e eles começam a abanar, e eles dizem o quê? Hosana nas maiores alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana ao filho de Davi. Amém? Quando elas clamavam isso, elas estavam clamando a messianidade de Jesus. Estavam declarando Jesus como Messias. E por que elas utilizavam Davi? Porque Deus, ele fez uma aliança com Davi. Abre comigo lá em 2 Samuel, capítulo 7. Versículo 12. Deus fala aqui com Davi, ele diz: quando os teus dias se cumprirem e descansares com os teus pais, ou seja, você partir, morrer, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome. Está falando sobre quem aqui? Presta atenção. Quando os teus dias se cumprirem e descansares dos teus pais, então farei levantar depois de ti um descendente. Depois de você vai vir outro, seu descendente, que procederá de ti, estabelecerei o seu reino. Este edificará a casa ao meu nome. Quem fez isso? Salomão. Amém? Que era filho de Davi. Essa profecia aqui, ela tem uma dupla referência. Quando a gente estuda as profecias, muitas delas, elas têm dupla aplicação, ou dupla interpretação, uma dupla referência. Elas falam de algo que acontece literalmente no presente, mas também aponta para algo no futuro, ou algo no passado. Amém? Por exemplo, quando, lá em Ezequiel 38, quando ele fala sobre Satanás: tu és querubim da guarda ungido. Primeiro ele está falando de Tiro, que era um governador, um rei. Aí depois ele começa a falar sobre Lúcifer. Amém? Satanás. Então ali tem uma dupla referência. Ele tanto está falando de Tiro, e depois ele começa a falar de Satanás, e algo que estava por detrás daquele rei, o rei de Tiro. Amém? Aqui também ele vai utilizar essa dupla referência. Ele está falando tanto de Salomão como de Jesus Cristo. Mas ele vai falar de algo aqui que não se aplica a Salomão, que Salomão não cumpre. Ele diz:
este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. O reino de Davi foi estabelecido para sempre em Salomão? Não. Por quê? Porque o reino de Salomão acabou, a dinastia de Davi acabou. Mas Deus diz que um descendente de Davi, um filho de Davi, estabeleceria um trono, e esse trono seria para sempre. Aleluia. Eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino, e lhe serei por pai, e ele me será por filho. Abre comigo agora em Salmos 89. Versículo 3. Fiz aliança com meu escolhido, e jurei a Davi meu servo, para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração. Salomão cumpriu isso aqui? Não. Esse cumprimento é em quem? Jesus. E ele continua no versículo 34. Não violarei a minha aliança, nem modificarei os meus lábios proferiram. Uma vez jurei por minha santidade, e eu serei falso a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. No Salmo 132, 11 diz o seguinte: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Ele fala que um rebento de Davi, um descendente de Davi, assumiria o trono. Aleluia. E esse governo seria um governo eterno. Esse trono jamais passaria. Esse governante governaria para sempre. Amém? Então, aquele país que eu falei no começo, o povo de Israel, eles cresceram ouvindo sobre essa aliança com Abraão, sobre a aliança com Davi. Deus prometeu em Abraão uma terra. Deus prometeu em Davi um trono, um reino que jamais acabaria, que jamais seria destruído. E eles cresceram ouvindo isso, esperando o Messias. Se você ler o Antigo Testamento, meu irmão, o Antigo Testamento ele aponta para Cristo. Amém? Ele foi construído apontando para Jesus. E quando Jesus vem, aquele povo estava naquela expectativa, eles estavam debaixo do jugo do Império Romano. O povo de Deus estava sendo dominado por um povo pagão. Tudo que eles queriam era o quê? Um libertador. E eles esperavam no Messias alguém que viesse acabar com a tirania dos romanos e instaurar o reino sobre eles, libertar os judeus daquele jugo. Eles esperavam o Messias, um guerreiro, um rei, que viesse com força, que viesse com poder, que viesse com autoridade militar, que viesse para tirar os judeus desse domínio. Amém? Essa era a figura que eles tinham do Messias. Essa era a imagem que eles tinham do Messias. Eles olhavam para o leão da tribo de Judá. Por que da tribo de Judá? Porque Davi era da tribo de Judá. Então eles esperavam em Jesus um Messias. Eles esperavam no Messias um rei. Só que Jesus veio oferecer algo diferente. Eles não entenderam que para Jesus primeiro reinar, ele precisava morrer. Para primeiro reinar sobre eles, ele precisava limpar o homem do seu pecado, porque o principal problema do homem não era o jugo do Império Romano. O principal problema dos judeus não era o jugo do Império Romano, era o pecado. E só através do seu sacrifício que eles seriam perdoados.
Amém. Nem os seus discípulos entendiam isso muito bem. Abre comigo lá em Lucas. Capítulo 24. Jesus tinha acabado de ressuscitar aqui e ele vai caminhando, né? Tem 2 discípulos dele caminhando. Esses dois aqui não fazem parte dos 12, amém? Jesus não tinha só 12 discípulos, ele tinha um número maior. E esses 2 discípulos, não é dito o nome deles aqui, mas eles não fazem parte dos 12. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para a aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Iam conversando a respeito de todas essas coisas. Aconteceu que, enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Eles não sabiam que Jesus tinha ressuscitado ainda. E ele lhes perguntou: quais? Eu gosto do senso de humor de Jesus. Imagina aí, eles estavam caminhando, Jesus se aproxima. Por que vocês estão tristes? Você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nos últimos dias? Aí Jesus pergunta: quais? O que aconteceu? O que aconteceu esses últimos dias? Quais? Me expliquem. E explicaram: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Olha isso. Os discípulos estavam com aquela expectativa. Era ele o Messias, era ele o filho de Davi, que viria nos redimir, mas ele morreu. E agora? A gente está triste por causa disso. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, já é o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo, o Messias, padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus falou: gente, como é que vocês não perceberam que o Cristo, primeiro ele precisava sofrer para depois entrar na sua glória? Primeiro ele precisava vir como um cordeiro para depois voltar como um leão. Amém? Primeiro ele veio como cordeiro, na sua primeira vinda, Jesus veio como cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas na sua segunda vinda, ele vai vir como leão da tribo de Judá. Aleluia! Jesus fala: olha, vocês ignoraram as Escrituras. Elas diziam tanto sobre o sofrimento do Messias, quanto as glórias do Messias, mas o povo só queria o que é a glória. Eles não olhavam para Isaías 53 e conseguiam enxergar o Messias ali. Homem de dores, sabe o que é sofrer, sabe o que é padecer, foi transpassado, oprimido. Não parece o Messias. Aquele cordeiro que a gente viu na semana passada não parece um rei, parece um cordeiro.
Mas eles não conseguiram entender. Eles não conseguiram enxergar o filho de Abraão. Que antes do filho de Davi se manifestar, o filho de Abraão precisava morrer pelos nossos pecados. Amém? Mas Jesus, ele começa o seu ministério ofertando esse rei. Lá em Isaías, capítulo 9, versículos 6 e 7 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor fará isso. Em Mateus 4,17 diz que daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Amém? Jesus foi anunciado como libertador, e ele veio para libertar, mas a primeira libertação que Jesus ia fazer era uma libertação espiritual. Jesus ia tirar o homem do domínio de Satanás. Pior do que o domínio de Roma era o domínio de Satanás. Jesus veio para romper esse domínio. Agora as pessoas não entendiam isso, não conseguiram perceber. Elas não queriam, como eu falei, um cordeiro, elas queriam um leão. Mas Jesus, ele vem demonstrando que ele é o rei. Ele diz: olha, o reino dos céus é chegado, arrependam-se. Abra comigo em Mateus. A gente falou também que Mateus é o livro que mais revela Jesus como rei, Jesus como leão. Em Mateus, no capítulo 12, versículo 22 diz o seguinte: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Olha isso. Jesus começou a fazer milagres, curar pessoas, expulsar demônios. Você não vai ver ninguém na antiga aliança expulsando demônio. Elias não expulsou demônio, Moisés não expulsou demônio, Abraão não expulsou demônio. O único que conseguiu expulsar demônio foi Davi, mas ele não exerceu a autoridade, ele só tocou a harpa. Você não vai ver ninguém tendo autoridade sobre demônios na antiga aliança. Agora Jesus, ele aparece, ele começa a demonstrar a autoridade que ele tem, e ele expulsa um demônio. E porque ele expulsou, eles nunca tinham visto aquilo, nunca tinham visto alguém ter autoridade sobre demônios. E eles começam a se perguntar: será esse o Messias? Será esse o filho de Davi, prometido, aquele que vai restaurar o trono de Davi? Amém? O povo começou a acreditar. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Olha isso. Jesus expulsou o demônio, o povo começou a acreditar. Aí vieram as autoridades, os fariseus, e começaram a dizer: olha, ele não expele demônios, senão por Beelzebu. Começou a descredibilizar Jesus, a tirar a autoridade de Jesus. E Deus respeita, meu irmão, a autoridade. Quem era a autoridade sobre o povo judeu? Os fariseus, os saduceus, os principais do templo. O povo começou a aceitar, mas as autoridades estavam rejeitando. Olha, ele não expele demônios senão por Beelzebu. Jesus, porém, versículo 25, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos?
Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Meu Deus do céu. Jesus expulsa o demônio. O povo começa a acreditar. Será esse o filho de Davi? Será que chegou agora o reino? As autoridades tiram a autoridade de Jesus. Olha, ele não expele demônios, serão por Beelzebul. Jesus fala, olha, se eu expelo demônios por Beelzebul, Satanás está contra Satanás. Reino dividido. Agora, se eu expelo demônios pelo poder de Deus, o rei está na frente de vocês, e vocês não estão vendo. O reino já chegou. Jesus estava ali pregando, Jesus estava expulsando demônios, mas João vai falar, ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! Jesus não veio exclusivamente para os judeus, ele veio primeiramente para os judeus, porque a ideia era que os judeus abraçassem Jesus como rei, e os judeus fossem os grandes evangelistas, eles começassem a espalhar as boas novas de salvação pelo mundo, mas o seu próprio povo o rejeita. E o ápice dessa rejeição está lá em Mateus, no capítulo 21, quando Jesus conta uma parábola. Capítulo 21, versículo 33. Acharam? Atentai na outra parábola. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, cercou-o de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a a uns lavradores. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro, e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número, e trataram-nos da mesma sorte. E por último enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Agarrando, lançaram para fora da vinha e o mataram. Presta atenção aqui, Jesus está contando uma parábola para exemplificar aquilo que estava acontecendo com o povo judeu. A gente vê durante toda a história do povo judeu, Deus tentando se comunicar com eles, Deus fazendo alianças, e o povo rejeitando. Deus mandava profetas, mas o povo rejeitava, matava os profetas. E essa história aqui é a história do povo de Israel. Deus mandou servos. Dar fruto aqui é crer em Deus, crer na sua palavra. Deus mandou servos para colher os respectivos frutos. Essa terra foi arrendada para que os lavradores pudessem trabalhar. Eles eram um povo de Deus. Eles receberam a incumbência, receberam a lei, receberam os profetas, receberam o privilégio de ser o povo de Deus na terra. Por quê? Porque Deus escolheu eles. Não escolheu eles, mas formou eles através de Abraão, para que deles Jesus pudesse vir. Amém? Mas Deus estava esperando fé desse povo. Deus, Ele mandou os seus profetas, mandou os seus servos para recolher os frutos, mas eles mataram os profetas, mataram os seus servos,
E Deus falou: agora eu vou mandar meu filho, a meu filho eles vão respeitar. O que fizeram com Jesus? Mataram. E ele diz, versículo 38, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. Agarrando-o, lançaram-no fora da vinha. Quantos sabem que Jesus morreu fora de Jerusalém? E o mataram. Aí Jesus pergunta, Jesus está falando diretamente aqui para os fariseus, e ele pergunta: quando pois vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E eles mesmos responderam: fará perecer horrivelmente a estes malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhes remetam os frutos nos seus devidos tempos. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Aleluia! Jesus perguntou: o que Deus fará com esses lavradores malvados que mataram os profetas, mataram o seu filho? Ele disse: eles devem perecer horrivelmente, e arrendar essa vinha a outro povo, que vai lhe remeter os devidos frutos. O que Jesus estava falando aqui? Jesus estava dando um veredito. Ele veio para os judeus, ele veio para o que era seu, ele veio para o seu povo. Jesus, ele primeiramente veio para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. E os judeus, eles foram cortados do plano de Deus. E Deus enxerta um novo povo. Aleluia! Oliveira brava. Deus enxerta os gentios estavam alheios à vida de Deus. Paulo vai falar isso lá em Romanos capítulo 11, e nós somos enxertados na oliveira verdadeira, aleluia, para que possamos remeter os devidos frutos. Jesus veio para estabelecer o seu reino, mas o seu povo não quis. Os judeus não aceitaram. Depois disso, aqui no capítulo 23, Jesus vai falar para os fariseus, as autoridades: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas: a uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo, que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. E Jesus começa a fazer um lamento sobre Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como uma galinha junto os seus pintinhos, debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, e declaro-vos que desde agora já não me vereis mais, até que venhais a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jesus, ele vem para estabelecer o reino para o seu povo, mas o seu próprio povo não entende que primeiro ele precisava sofrer para depois reinar. E quando Jesus ele vê a rejeição do povo, ele dá um veredito. Ele diz: olha, vocês vão ser cortados, e agora a palavra vai ser entregue a outro povo, os gentios, que vão remeter os devidos frutos. E ele fala: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir vocês,
Quantas vezes eu quis que vocês estivessem debaixo das minhas asas, mas vocês não me quiseram, vocês estão me rejeitando. E ele diz: agora a casa de vocês vai ficar deserta, e vocês não vão me ver mais, até que vocês venham a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia. E os judeus, eles são cortados do plano de Deus. A gente já falou aqui também sobre Israel sendo o relógio de Deus, quem lembra? O relógio profético de Deus. Quando Israel rejeita a Jesus, Deus, ele para. Deus não cancela o plano que ele tem para os judeus. Por quê? Porque Deus fez uma aliança com Abraão. Deus fez uma aliança com Davi. Ele falou que um descendente de Davi se assentaria sobre o trono de Davi e governaria sobre o povo de Israel. Essa profecia ainda não se cumpriu. Deus, ele pausa o plano que ele tem para os judeus e começa uma nova dispensação, a dispensação da graça, a dispensação dos gentios, do Espírito Santo. Aleluia. A gente está vivendo, meu irmão, nesses 2000 anos de dispensação da graça, mas Deus ainda não interrompeu o plano que ele tem para o povo judeu. Amém? E ele diz: olha, vocês não me verão mais, até que vocês venham a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Lembra que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho? Abre comigo lá. Em Mateus capítulo 21. Versículo 9. Versículo 7. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes. Olha isso, a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e os outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Amém? Jesus entrou em Jerusalém em glória. Jesus entrou pelo portão dourado, que era um lugar, um portão que só o Messias poderia passar por ali. E a população aceitou, a população clamou: olha, hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Pastor, mas o senhor não falou que os judeus rejeitaram a Jesus? Sim, uma boa parte da população acreditava em Jesus, seguia Jesus, amém? Mas as autoridades rejeitaram. Deus respeita o princípio de autoridade e submissão. Amém. As autoridades rejeitaram a Jesus. E a mesma multidão que aclamou Jesus quando ele entrou em Jerusalém foi a que gritou Barrabás quando Pilatos ofereceu Jesus ao Barrabás. Amém. Então Jesus, ele foi rejeitado, mas ele escolhe um grupo seleto de pessoas ali, 12 discípulos. Aleluia. Ele tinha um grupo maior também, além dos 12, onde ele plantou essa semente da palavra de Deus. Mas naquele momento, os judeus, eles clamam: Hosana nas alturas, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Isso é uma profecia que está lá em Salmos. E Jesus diz: olha, vocês não me verão mais, até que vocês venham a dizer:
Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Na primeira vinda de Jesus, Jesus entrou em Jerusalém no jumentinho. Mas na sua segunda vinda, meu irmão, ele não vai vir no jumentinho. Aleluia. Ele vai vir num cavalo branco. Aleluia. Ele vai vir vencendo, e para vencer, ele não vai vir mais como cordeiro, porque ele já veio como cordeiro, já morreu por nós. Ele vai vir como leão da tribo de Judá. Aleluia. Quando que vai acontecer isso? No final da tribulação. Porque lembra que eu falei que Deus tem um plano para os judeus ainda? Esse plano está pausado, mas quando a igreja foi arrebatada e Deus cumprir o plano que Ele tem para os gentios, Deus vai se voltar novamente para os judeus, e durante 7 anos Deus vai lidar com o povo judeu. Esse período é chamado de tribulação. Deus vai lidar com o povo judeu. Aleluia. O anticristo, ele vai se levantar para tentar exterminar o povo judeu, mas ele não vai conseguir. E no final da tribulação, o anticristo, ele vai levantar uma grande perseguição aos judeus, uma grande guerra chamada Guerra do Armagedon, aonde todas as ações da terra vão se voltar contra os judeus para exterminar, aniquilar os judeus da face da terra. Eles vão fugir para um lugar chamado Bosra, chamado também de aprisco de ovelhas. E a Bíblia diz que lá eles vão se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz que eles vão olhar para aquele a quem transpassaram e vão prantear como quem pranteia por um unigênito. Você já imaginou a dor de uma mãe que perde o seu filho unigênito? Essa é a mesma dor que os judeus vão sentir quando eles olharam para Jesus e verem que rejeitaram Ele. Porque até hoje os judeus rejeitam a Jesus. Até hoje eles não acham que Isaías 53 é Jesus ali. Eles reconhecem Jesus como um grande judeu, um grande homem, um grande profeta. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Ele é Deus. E no final da tribulação, a nação de Israel, ela vai se converter. Ela vai se arrepender dos seus pecados. A Bíblia diz que tribo por tribo, eles vão lamentar, vão se reunir e vão chorar e se arrepender dos seus pecados. E eles vão clamar: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Aleluia! E a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11: vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça, os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas, tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo, está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, e sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo regerá com o cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Jesus, ele está voltando para a terra. Jesus, ele vem no arrebatamento para buscar a igreja arrebatada. Nós passamos 7 anos no céu, enquanto isso 7 anos de tribulação aqui na terra, onde Deus vai lidar especificamente com os judeus durante esses 7 anos, e no final desses 7 anos, Jesus vem com poder e muita glória. Aleluia! Como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente. Ele diz que todo olho verá no céu o sinal do Filho do Homem. Aleluia! Jesus vai vir montado em um cavalo branco. Aleluia! Vencendo e para vencer. Ele vai vir para estabelecer o seu reino sobre a terra. Ele vai vir como um leão da tribo de Judá. E agora sim,
Agora sim ele vai estabelecer o seu reino literalmente sobre a terra. Ele vai derrotar Satanás, ele vai derrotar o anticristo, o falso profeta, vai lançar eles no lago de fogo. Satanás será preso durante 1000 anos e Deus vai estabelecer, Jesus vai estabelecer literalmente o seu reino sobre a terra. Aleluia! Olha esse capítulo 20, versículo 1. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo, a grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o prendeu por quanto tempo? 1000 anos. E lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto. Então Jesus vem, ele derrota o anticristo, derrota o falso profeta. Satanás é preso durante 1000 anos e Jesus estabelece o seu reino sobre a terra, onde o próprio Cristo vai reinar. Aleluia! Ele vai reinar a partir de Jerusalém. Lembra que os judeus, eles clamam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Quem lembra que eu falei? Jesus, ele vem, derrota o exército do anticristo, aniquila aqueles que estavam querendo aniquilar o povo judeu. E muitos desses povos estão vivos. Muitos judeus estão vivos. E eles vão passar por um julgamento. E Jesus ali vai estabelecer o milênio, vai estabelecer o seu reino sobre o povo judeu. Amém? Jesus, ele vai cumprir a profecia. Deus vai cumprir a profecia feita, a aliança feita com Davi. Olha, um descendente teu vai sentar sobre o trono e ele vai reinar para sempre. Amém? Jesus vai reinar a partir de Jerusalém. Os judeus vão ser governados por Jesus. Amém. Naquele momento nós vamos estar no milênio também. Aleluia. Só que nós vamos estar numa função diferente. A gente já vai estar com o corpo glorificado. Amém? Nós vamos ser ministros de Cristo espalhados pela terra. Aleluia! Governando sobre a terra, sobre as nações, sobre o povo judeu. Será um reino de justiça, paz e alegria, meu irmão, onde toda maldição será retirada sobre a terra. Abre comigo lá em Isaías. Capítulo 11. Versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento. Está falando sobre quem? Quem é Jessé? Quem é Jessé, gente? Pai de Davi. Jesus é descendente de quem? Davi. Então ele está falando sobre quem aqui? Jesus. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, de conselho, fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Deleitar-se-á no monte do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Quem é esse perverso aqui? O anticristo, amém, que será morto no final da tribulação. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará junto com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. Olha isso, gente. O cordeiro habitará junto ao lobo. Normalmente o lobo faz o que com o cordeiro? Né? Come. A Bíblia diz que nesse tempo, lobo e cordeiro andarão juntos, habitarão juntos. O leopardo se deitará junto ao cabrito, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. Olha que coisa maravilhosa. A vaca e a ursa pastarão juntas,
as suas crias juntas se deleitarão. O leão comerá palha como um boi. Lembra que a gente falou que no começo dessa série que o programa de Deus, a ideia de Deus para a humanidade era reino? Deus estabeleceu o homem como rei da terra, como governante da terra, através de Adão. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos. Agora, por causa do pecado, o programa do reino foi interrompido, e Deus iniciou um novo programa, o programa da salvação, que é o programa para restaurar o reino. Por quê? Porque no final das contas, meu irmão, a gente vai voltar para o Éden. Aleluia. No final de tudo, a gente volta para o começo. A ideia original de Deus, que é o quê? O Éden. Um reino de justiça, paz, alegria. Meu irmão, o leão não precisava matar para comer no Éden. O leão pastava. Por quê? Para comer, para se alimentar de carne, o leão precisa matar. E não existia morte no Éden. A morte vem depois do pecado. Aleluia. Paulo vai falar que existe uma ardente expectativa da criação. Abre comigo em Romanos. Finalizando já. Romanos capítulo 8. Versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que o sofrimento que você está passando não pode se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Aleluia! Meu irmão, isso são só as primeiras coisas. Essa vida aqui é passageira. Amém? Deus tem uma eternidade para nós, uma eternidade maravilhosa. Se você pudesse olhar para o seu futuro brilha, seu futuro é de glória. Você teria que colocar um óculos escuro, meu irmão, para olhar para o futuro. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação do Filho de Deus. É assim? Dos filhos. Está falando sobre quem? Eu e você. Meu irmão, a criação está aguardando. A criação, meu irmão, está gemendo. O leão está precisando matar para comer. Um comendo o outro. Violência, guerra, miséria, doença. A criação está gemendo, por quê? Por causa daquele que a sujeitou. Paulo continua: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem sujeitou a criação a isso? Adão. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação há um tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Olha isso. Ele fala que a gente está gemendo, irmão, porque a gente já tem os poderes do mundo vindouro dentro de nós. Aleluia. A gente já tem a salvação, o Espírito Santo dentro da gente. A gente já tem uma parte da eternidade dentro da gente. A gente está gemendo. Por quê? Porque a gente anseia por aquilo que é eterno. Aleluia. Como Paulo fala, eu queria partir, estar com Cristo. Quem incomparavelmente melhor? Paulo era o crente suicida? Não. Mas ele sabia, aleluia, o que tinha experimentado na glória. E ele diz: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Que redenção do corpo é essa? Ele está falando sobre
A glorificação, a ressurreição dos mortos, a glorificação do nosso corpo. Um dia quando a gente vai ter um corpo imortal, meu irmão, um corpo igual de Jesus, e a gente vai reinar com Jesus nesse reino maravilhoso, nesse milênio maravilhoso, meu irmão, onde a morte não vai existir, onde doença não vai existir, onde enfermidade não vai existir, onde não vai ter violência, não vai ter guerra, meu irmão, onde os animais vão ser redimidos, você vai poder andar com o leão, aleluia, vai poder abraçar um leão, pegar a juba dele, aleluia, um gatinho, como se fosse um gatinho. Quem tem essa vontade? Ninguém tem essa vontade, aleluia, onde o bebê, meu irmão, vai poder colocar a mão na toca da áspide, e nada de mal vai lhe acontecer, aleluia. Esse é o reino, meu irmão, que nós desejamos, esse é o reino que nós ansiamos, aleluia. Esse reino está vindo, pode vir, louvor. Esse reino, meu irmão, está próximo, aleluia. O rei está voltando, meu irmão, o reino está próximo, aleluia. O filho de Davi, hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Você pode ficar de pé. Hosana nas maiores alturas, meu irmão, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Na cruz do Calvário, Jesus veio nos dar uma redenção espiritual. Jesus veio nos tirar do poder do pecado. Mas um dia, meu irmão, Ele vai vir estabelecer o seu reino sobre a terra, aleluia, e aguardamos com expectativa a redenção do nosso corpo, porque por mais, meu irmão, que a gente creia, e a gente pode andar em cura divina, amém? Nós podemos declarar cura sobre o nosso corpo. Agora, um dia todos nós vamos morrer, amém? Se Jesus não voltar antes, eu creio que Ele vai voltar antes, amém? Mas se Ele não voltar, meu irmão, um dia a gente vai partir. Você está pronto? Você está pronto? Ah, pastor, não sei se eu estou pronto não. Vem aqui que eu vou orar por você. Nós somos redimidos. Jesus, o Cordeiro de Deus, veio nos redimir espiritualmente. Mas um dia, meu irmão, Ele diz: aonde está a morte? A tua vitória. A morte será tragada pela vitória. Um dia vamos receber um corpo imortal, um corpo glorificado, meu irmão, e com esse corpo vamos reinar com Jesus, o filho de Davi, e Ele vai estabelecer seu trono sobre a terra, vai governar, aleluia. Nós vamos governar com Ele, porque Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, aleluia. Você pode fechar os seus olhos.